Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entrelinhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, você já tem noção que nós estamos já na 11ª lição, onde nós estamos estudando nessa coleção de 14 lições o livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar um tema bastante importante, mas ele é continuação do tema anterior. Ele expande ainda um pouquinho mais, mas fala sobre a suprema lealdade a Cristo. E nós vamos continuar um pouco com a fala lá do Alexandre, sobre a relação principalmente do Senhor com o escravo, do pai com a criança. Nós vamos explorar ainda mais esse tema e eu espero que vocês estejam aí sempre ligados em aprender cada vez mais e principalmente praticar, porque nós teremos aqui algumas perguntas para discussão que serão bastante práticas, beleza? Não se esqueça sempre, pessoal, deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal, acionar o sininho para você sempre estar ligado aí nos novos vídeos e se preparar para a próxima série que vem depois dessa, Se você já recebeu o seu tema, nós já temos até o tema. Nas próximas lições a gente já toca nesse assunto, beleza? Também depois da vinheta teremos aqui os comentários, que é uma parte bastante interessante, que a gente se comunica, interage aqui com o pessoal que assiste o canal. E caso você não curta muito essa parte do vídeo, você pode pular nosso vídeo capitulado, você já pode ir lá para a oração inicial, beleza? Mas fique conosco, interaja conosco, deixe lá o seu alô, sua impressão, de onde você está nos acompanhando. Vai ser muito legal saber aonde está chegando essa mensagem aqui postada nesse canal, nessa plataforma. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Vamos lá então, pessoal, conferir aqui os comentários das entrelinhas, as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros a comentar. Temos aqui a Regiane Alves, de novo no pódio, é isso aí, Regiane, a Margarida Melo e também o Genésio Mioto, 3 amigos aí, irmãos, que estão sempre nas Olimpíadas aí, sempre no pódio. Temos aqui então o comentário da Regiane Alves. Boa tarde, irmãos do canal Entrelinhas, feliz sábado. Obrigado, feliz sábado para você também. Margarida Melo, boa tarde, família Entrelinhas. Boa tarde, boa noite, estou gravando aqui numa noite. Genésio Mioto, só estou passando por aqui e volto mais tarde para comentar, e depois ele volta a comentar. Margarida Mello diz assim, que o nosso Deus continue abençoando vocês. Amém, Margarida, abençoando a você, a sua família, os seus queridos. Lições fortes da Bíblia. Buenas, tchê. Mano, velho, Deus te abençoe e te proteja. Bom estudo a todos e boa semana para vocês. Obrigado, irmão. O Genésio ainda diz assim, já que eu deixei aí a minha participação, agora como posso comentar um pouco a lição? A lição da semana passada falou como deve ser a relação entre marido e esposa. Agora, essa semana, vai falando sobre a relação entre filhos e pais e também sobre servos e senhores. O apóstolo Paulo falou para o povo daquela época, mas serve de lições para nós, nos dias em que estamos vivendo, para tirar algumas lições espirituais. E eu coloco aqui, Genésio, para tirarmos muitas lições espirituais e no vídeo de hoje vamos tirar mais algumas ainda. A Valdenice Mártires Cerqueiras, de Presidente Prudente, lá em São Paulo, diz assim, boa tarde a todos, aos estudantes da maior escola do mundo em estudos da Bíblia Sagrada, exatamente, a Escola Sabatina, Os queridos pastores virtuais nos ajudam muito bem e eu agradeço sempre por isso. Amém. Hashtag saudade do Ricardo. E ela deixa aqui o hashtag, pessoal, CCC, curtido, comentado e compartilhado. Estamos com saudade mesmo, viu, Ricardo? Hashtag volta aí, Ricardo. Leda Maria Rigoni, boa tarde, meninos, abençoada semana com Jesus a todos. Obrigado, Leda. E ela coloca assim, hashtag volta, Ricardo. E a Leda diz que ela é lá da IASD do Meier, Rio de Janeiro, lá no Meier, Rio de Janeiro. Um abraço para os irmãos adventistas e não adventistas aí do Rio de Janeiro, no bairro aí do Meier. Um abração, eu não conheço, conheço o Botafogo, se eu não me engano, quando eu visitei um amigo. Edilza Nascimento, bom sábado, vídeo curtido e compartilhado, tenham todos uma boa semana. Obrigado, Edilza, pelo seu carinho, que sempre marcando presença aqui nos comentários desde o primeiro vídeo, há quase 7 anos atrás. Hoje temos sim o comentário do nosso querido irmão, o João Cavaco, lá de Lisboa, lá em Portugal. E o comentário dele, fica aqui o convite, confira o comentário dele na íntegra.
Tem lá o hashtag, faz um canal João Cavaco, porque olha, eu gostaria assim, eu ouviria, né, o comentário do irmão João Cavaco, porque eu tenho lá a sequência de vídeos e podcast, né, colocaria durante a semana, eu ouviria esse comentário. Aqui, né, por causa do espaço, eu vou ler basicamente aqui os tópicos e diz assim: comentários, né, sobre o casamento cristão em Efésios 5, dos versos 22 ao 33. Primeira sessão, ele intitula Revisão do livro de Efésios, e aí ele vai falando, né, como que cada parte do livro, como que faz, o que se trata. Na segunda parte, princípios e papéis no casamento em Efésios, e novamente, né, o irmão João Cavaco aqui tem o dom, né, da palavra, né? Eu gostaria de ter assim, né? Eu penei para escrever meus trabalhos escolares, né? Ele tem o dom. E por último, aí eu vou ter o prazer de ler, que tem lá as perguntas, né, para reflexão do irmão João Cavaco. Terceira sessão, conclusões e questões. Portanto, a relação feliz de casamento construída na instituição, desde a criação de forma perfeita, radica na conjugação sábia de poderes espirituais do Espírito de Cristo, da afetividade e racionalidade, segundo as palavras criadoras de Cristo. Ficam então as seguintes questões do irmão João Cavaco. Uma, que características é que considera diferente ou complementar no casamento? Onde se fundamenta espiritualmente? Segunda pergunta aqui para reflexão. A sua escolha para com essas características detetadas, é isso mesmo, detetadas, no caso de querer casar, tem sido resultados nos diálogos com a outra parceria desejada? Onde está Deus no meio deste processo? E a última pergunta, no caso de estar casado ou casada, considera importante os ajustes das diversidades de características? Como faz isso? Você envolve a Deus nas suas decisões? Muito legal, irmão João Cavaco, dele coloca aqui, peregrino da IASD, Portugal, de imposição fofinhas, camuflado de democracia. Também está aí, Portugal está nessa. Terceiro, União Europeia de conflitos sem fim até o dia D. Legal, irmão João Cavaco. Obrigado pelo seu carinho, a sua dedicação de vir aqui no nosso canal, deixar o seu comentário. Eu sou um fã seu já dos seus comentários. Todo vídeo aqui tem um comentário muito rico. Que Deus continue abençoando esse dom sagrado que você tem, que o Marcos tem, que o Alexandre tem aí, de articular as palavras e as ideias, né, nessa área de humanas, né, pessoal? Carlos Viseu, feliz semana, meus irmãos, muita coisa boa para estudar essa semana. Que legal, Carlos Viseu. Ruth Vieira, eu louvo a Deus pelo Entre Linhas e como o Espírito Santo tem cuidado, né, de enviar as sábias palavras aos nossos professores. Legal, Ruth, obrigada aí pelo carinho. Ela diz assim também, ele sabe as palavras do Alexandre, usado com certeza pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você e a todos os outros. Amém. Obrigado aí, Ruth, né, pelo carinho. E realmente, né, como eu sempre falo e volto a repetir, é um sermão trazido aqui pelo Alexandre e outro sermão trazido aqui pelo Marcos André. Eu gosto muito. Ana Clara Silva, feliz semana a todos da família Entre Linhas. Vocês são uma bênção. Obrigado por trazer essa mensagem de volta, esse feedback para nós, Ana. Tiago Gomes Costa, ele diz assim: oi, eu sou Tiago Gomes, eu moro em Nova Viçosa, de onde que é isso? Minas Gerais? Não sei. Feliz sábado, né? Comentário. Eu sou ainda da primeira coisa a ver Deus quando do sábado de todos os mandamentos, né? Tá, acho que o corretor do Tiago aqui, mas obrigado pelo seu comentário, Tiago, e um abraço aí para os irmãos de Nova Viçosa. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre, Marcos e Ricardo, que continua sumido, diz a Adriana aqui, realmente Adriana, lição e Bíblia nas mãos e já providenciamos, né, o livro que o Alexandre deu, muitas dicas valiosas, é o livro sobre como era a sociedade romana, né? Só gratidão sempre a vocês do Entre Linhas. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio, esses corretores, pessoal, não posso nem ler aqui, mas fui até as perguntas do Lúcio, cada vez mais inspirado. Volta Ricardo, chega de férias, é isso aí, Adriana, e faz o canal João Cavaco. Obrigado aí, Adriana, pelo seu carinho. Temos que cuidar dos corretores, pessoal. A professora Pati Santos, né, Patrícia Santos, a Pati Santos era o antigo nickname dela, mas a gente já aprendeu, né, ela interagindo conosco. Olá, meninos.
Refletindo nas palavras dessa lição, chegamos a um pensamento. Ajustar-nos a um relacionamento a dois em si já é complexo tendo a palavra de Deus como guia. Imagine não mais difícil se torna quando Cristo não é convidado a fazer parte. Com certeza, né, Patrícia? Porque assim, o que nos une é o princípio da família, da Sagrada Família criada por Deus. A gente tenta aplicar tudo que Deus fala sobre relacionamento. Imagine quando você não tem esses princípios, né? Esse princípio de fidelidade, esse princípio de dedicação. Vira o que o mundo está virando aí, né? E ela ainda termina saudade do grego, do hebraico, do Richard, né? Volta, Ricardo. É isso aí, povo. Ricardo, volta aí, rapaz. Chega de férias. Bom, por enquanto foram esses comentários que nós tivemos aqui. Muito obrigado, pessoal, pelo comentário, pelo carinho. Eu gosto muito dessa sessão, né? Acho que é a minha parte fazer isso. Eu não tenho muito dom da palavra. Teremos aqui a minha participação no final, com as perguntas para discussão, mas é uma luta, né, para mim, articular as ideias, as palavras. Minha mente, eu tenho, sei lá, quase 10 anos de estudos em exatas, em fórmulas, em algoritmos, né, e eu gosto muito disso, né, me divirto muito. Então, palavras não é diversão para mim. Claro que a palavra de Deus, né, aí sim é algo muito gostoso de estudar, algo que me atrai. Mas, valeu pela companhia de vocês até aqui. E vamos agora orar, sim, né, para que o Espírito Santo nos guie no estudo aí com o Alexandre, com o Marcos André e também nas perguntas para a discussão de sexta. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos na Tua sagrada presença neste momento, clamando para que o Espírito que inspirou Paulo a escrever as palavras nos ilumine nesse momento para que possamos entender, ó Pai, essas relações, como devemos nos portar, ó Pai. Dai-nos, ó Pai, esse Espírito Santo, dai-nos esse Espírito de Cristo ao lidar com cada pessoa aqui neste mundo e nos prepare para viver contigo nos céus. Humildemente oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Minha saudação a todos e todas vocês, um abraço para todos, caloroso. É muito bom estar aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana, a lição de número 11, estamos caminhando para o fim, faltam só a 12, a 13 e excepcionalmente nesse trimestre a 14. A gente tem 14 lições nesse trimestre. Lição de número 11 tem por título Suprema Lealdade a Cristo, e nós continuamos agora o nosso estudo de Efésios. Essa semana, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 até 9. Uma semana com várias passagens que podem ser distorcidas, que podem ser utilizadas para justificar a opressão, para justificar a violência, para justificar domínio de uma pessoa sobre outra, mas que, quando analisadas à luz da sua época, à luz do Evangelho, elas ganham um sentido mais rico, um sentido mais profundo, e a gente percebe que a Bíblia não é escrita aqui com a intenção de justificar opressão ou violência. O verso para memorizar está lá em Efésios 6, versículo 9, e diz assim: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Acho interessante esse texto porque ele é um texto que fala da relação do Senhor com o servo. Ele é um texto que vem no momento em que pouco antes tinha falado da relação do servo para com o Senhor, que o servo deveria servir ao Senhor com obediência, com submissão, como a Deus, como a Cristo. E agora fala do Senhor para com o servo. Faça o mesmo para com o servo. Trate o servo bem. Deixe de ameaças. Saiba que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. Ou seja, você que tem um escravo, e falando isso no tempo de Roma, existiam cristãos donos de escravos. Você que tem um escravo, saiba que você também é um escravo. E que o seu Senhor é o mesmo Senhor do teu escravo. O escravo que está na tua mão, que está sob tua autoridade, ele tem um Senhor que não é você, que é Deus.
Numa sociedade que era escravista, e a sociedade romana era escravista, toda a sua economia se baseava no trabalho escravo. O que Paulo está falando aqui é que se faz mordomia, e aí mordomia enquanto administração, enquanto dispenseiro das bênçãos de Deus, se faz mordomia até do escravo. Você, romano, que é dono de escravo, é isso que Paulo está falando. Saiba que o escravo que está sob tua posse, sob tua tutela, não é teu. Ele é de Deus. Ele tem um Senhor que é Deus. Trata ele bem, trata ele como filho de Deus, como teu conservo, porque você é escravo de Deus também, você é servo de Deus. Deixe de lado as ameaças. E aí, que ameaças eram essas? É interessante a gente parar para refletir isso. Voltamos para História da Vida Privada. Livrinho muito bom. Recomendei semana passada, recomendo de volta. Ajuda a gente a entender Efésios sob uma nova e mais ampla perspectiva. História da Vida Privada fala das relações entre escravos e senhores. E de como haviam escravos e escravos em Roma. Haviam escravos do campo, submetidos a condições muito exaustivas de trabalho, que sofriam castigos físicos. Mas haviam escravos domésticos, que eram considerados membros da família. Haviam pessoas que se vendiam à escravidão quando adquiriam tantas dívidas que não conseguiam se sustentar. E existiam pessoas que viviam melhor como escravos que como livres. Existiam pessoas que preferiam a escravidão do que a liberdade. Não era a maioria dos escravos. Eram principalmente escravos de famílias muito ricas que atuavam como tutores, como mordomos. E que, por serem escravos de famílias de posses, tinham acesso a condições de vida, de trabalho muito mais confortáveis do que um camponês livre, pobre, por exemplo. Entender isso ajuda a gente a entender um pouquinho do porquê que alguns cristãos tinham escravos, de como eram as relações entre esses cristãos e os seus escravos. Uma promessa, muitas vezes, que alguns senhores faziam aos seus escravos era a promessa da liberdade na herança. Se considerava de bom tom entre os romanos que um senhor, quando morresse, fosse generoso ao morrer. O senhor ele era sempre apresentado como um doador. Não como alguém que recebe, mas como alguém que doa. E um senhor de escravos esperava-se, no momento da sua morte, deixasse um testamento libertando escravos que eram próximos e dando um pecúlio, dando dinheiro para esses escravos, como uma herança, para que eles fossem pessoas livres e reconstruíssem a vida deles. Agora, como pessoas livres e sem o vínculo com o Senhor que antes era o seu provedor. Uma das ameaças que era feita, e uma das ameaças mais severas feita a um escravo doméstico em Roma, era a ameaça de retirá-lo da lista de herdeiros, de retirar a sua perspectiva de liberdade e de herança, porque, como eu falei, haviam escravos que herdavam também. Quando Paulo fala deixando das ameaças, ele não está se referindo apenas à ameaça de um castigo físico ou da morte. Ele se refere também à ameaça da retirada de herança, que era considerada, pela tradição romana, em alguns casos, se não um direito adquirido ou consuetudinário, uma prática já esperada, já estabelecida. É muito interessante olhar para o texto à luz da sociabilidade da cultura da época. Quando Paulo fala de escravidão, não tenha em mente a escravidão colonial americana. Tenha em mente a escravidão romana, que envolvia tanto escravos rurais, escravos de minas, com uma vida muito pesada, mais próxima da escravidão colonial americana, mas haviam também escravos domésticos com uma riqueza de funções, de atribuições e de possibilidades de vida que eram muito mais amplas e muito mais diversas. Eu quero destacar ainda o trecho final ali da lição de sábado.
O que podemos aprender ao observarmos Paulo aplicar os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas de seu tempo? Acho muito interessante quando o autor traz isso. Entender que a sociedade do tempo de Paulo era uma sociedade defeituosa e que a nossa sociedade hoje também é uma sociedade defeituosa. Acho interessante quando direita, esquerda, capitalistas e socialistas se degladiam, né? Era Jesus capitalista, era Jesus socialista, o cristão deve ser capitalista, o cristão deve ser socialista. Meus caros, capitalismo e socialismo vieram depois de Cristo. No tempo de Jesus não havia nem capitalismo nem socialismo. O cristianismo não é nem capitalista nem socialista, o cristianismo é cristão. O cristianismo fala de uma pátria superior e de uma esperança superior, que é a esperança de salvação. O cristianismo não fala de uma libertação imediata por meio da revolução, como defenderiam os socialistas. E o cristianismo não propõe a riqueza material imediata por meio da exploração do próximo, como se estrutura o capitalismo. A nossa sociedade hoje é uma sociedade defeituosa. A sociedade do tempo de Paulo era defeituosa. A sociedade do tempo de Moisés era defeituosa. E todas essas sociedades são defeituosas porque todas elas são construídas com relações de pecado e de maldade humana. O que o cristianismo nos aponta é como viver com decência, como viver com generosidade, como viver com amor em cada uma dessas sociedades defeituosas. Sejam lá quais os defeitos que essa sociedade tenha, um cristão pode brilhar nessa sociedade pela misericórdia de Cristo, se for usado por Cristo, se permitir que o Espírito Santo se manifeste na vida. Um cristão pode ser luz, refletindo a luz de Deus em qualquer sociedade defeituosa que ele viver. E em qualquer sociedade que um cristão genuíno viver, se ele for cristão genuíno, ele será desprezado. Porque se toda a sociedade é fundamentada no pecado, uma conduta santa, justa, amorosa, generosa, ela será transformadora dessa sociedade, numa direção que essa sociedade, em suas estruturas de poder, não quer ser transformada. Disse Jesus: não pensei que vim trazer paz. Não vim trazer paz. Disse Jesus que nós seríamos perseguidos por causa dele. E bem-aventurados são esses perseguidos. O que podemos aprender ao observarmos Paulo aplicar os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas de seu tempo? Por princípio, é que dá de ser cristão em qualquer situação. E que ser cristão em qualquer situação é arranjar problema. Mas viver sem Cristo em qualquer situação é arranjar um problema muito maior. Porque viver sem Cristo e morrer sem Cristo é uma tragédia que tira de nós a perspectiva da eternidade. Lição de domingo, conselho aos filhos. Texto de domingo é Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E diz ali assim: sejam obedientes aos pais, porque isso é justo. Fala do mandamento, honra teu pai e tua mãe. E fala que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas tempo sobre a terra. Acho bem interessante esse texto. E aí, quando a gente vai para os outros textos sugeridos, são dois textos que falam das crianças, que falam de Jesus acolhendo criancinhas num tempo em que as crianças eram educadas na base da violência. Crianças pobres e crianças ricas sofriam com violência. As crianças eram, em muitos aspectos, deixadas ao encargo dos servos nas famílias ricas, ao encargo de outros irmãos nas famílias pobres.
Aqui fala sobre educação de criança na época, muito interessante também. E nós temos duas cenas ali de Mateus e de Marcos, Mateus 18 e Marcos 10, em que Jesus reúne crianças. Em que ele pega aquelas pessoas que eram desprezadas na sociedade, que nem eram contadas, e ele pega elas no colo e elas abençoa. E mesmo quando os discípulos tentam afastar essas crianças, sai daqui, crianças, vocês estão atrapalhando o mestre. Jesus fala, não. Deixem eles virem, não os embaraceis, porque desses pequeninos é o reino dos céus. E aquilo que vocês fizerem a esses pequeninos, vocês fazem a Deus. Acho interessante como, mesmo em contrariedade à cultura da época, que dizia para tratar a criança com rigor e violência, Jesus demonstra uma possibilidade de amor transgressor para a sociabilidade do período. Mas eu quero destacar um outro aspecto ainda, que está sendo trazido no primeiro parágrafo ali depois da pergunta. E que traz no texto História da Vida Privada também. Estou fazendo propaganda desse texto. A Companhia das Letras deveria me pagar comissão aí. O primeiro parágrafo ali depois da pergunta fala que os filhos permaneciam sob a autoridade do pai até por volta dos 60 anos entre os gregos e até a morte dos pais na tradição romana. Vamos tentar imaginar Paulo pregando isso numa sinagoga em que tinham cristãos pais e cristãos filhos. Numa sinagoga que tinham cristãos filhos de pais cristãos e cristãos filhos de pais não cristãos. Num tempo em que o pai tinha muita autoridade sobre o futuro daquele filho. A gente viu na lição da semana passada, eu falei na citação do livro, que o pai tinha poder de herança, que o pai tinha poder de casamento, que o pai tinha poder de morte, que o pai tinha poder de trabalho, que o filho não podia fazer um empréstimo sem autorização do pai. O filho tinha 60 anos, se o pai tivesse 78, 79 e ainda tivesse vivo, quem tinha autoridade era o pai. E o filho não podia ter uma casa, não podia hoje ter uma conta em banco. E Paulo está falando para esses filhos o seguinte: sejam obedientes aos pais, porque isso é justo. A gente quer aplicar isso aqui para o adolescente rebelde, né? Seja obediente para o pai. Viu, moleque, você de 15 anos que quer fazer isso que eu não concordo, ou aquilo que eu não concordo, seja obediente, a Bíblia fala. E você, meu irmão, que tem 40? É obediente ao seu pai? E eu que estou nos meus 33 aqui, sou obediente aos meus pais? Pai e mãe, viu? Mas espera lá. Vamos voltar para a lição de sábado. O que podemos aprender ao observarmos Paulo aplicar os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas de seu tempo? Olha só, as estruturas sociais defeituosas de seu tempo. Não quer dizer que era da vontade de Deus que existisse toda essa submissão à autoridade paterna. É a forma como aquela sociedade estava estruturada. E naquela sociedade Paulo fala o seguinte: olha, não arranje encrenca com seu pai. E se teu pai não for cristão e não quiser que você seja cristão, você vai ser obediente? Sim, dentro de determinados limites. Você não vai confrontar o seu pai. Você vai respeitar a autoridade do seu pai. Você vai tratá-lo com amor. Mas você vai ser obediente a ele no Senhor, naquilo que ele estiver em conformidade com o nosso Pai do céu. O que Paulo está tentando fazer aqui é pegar relações muitas vezes confusas, adoecidas, opressivas, violentas, e tentar fazer com que as pessoas pudessem coexistir da melhor forma possível, com o maior nível de tolerância, em relações que socialmente eram complicadas, que afetivamente eram complicadas. É tentar tirar o melhor de uma sociedade corrupta. A nossa relação com nossos pais hoje deve ser da mesma forma. A mesma Bíblia que diz
sejam obedientes aos pais, diz, deixe o homem pai e mãe. Então vamos pensar num casamento. Quando você está casado, quando sua esposa está casada, quando a mulher está casada, o homem está casado, é uma pessoa adulta, saiu de casa, e casar no tempo em que o texto é dito, se refere a sair de casa, já é a idade de sair de casa, se deixa pai e mãe para trás. É preciso um distanciamento. E distanciar-se, construir a autonomia, não é desobedecer, nem desonrar. No tempo de Paulo, talvez fosse, mas hoje não é. Na nossa sociedade defeituosa do nosso tempo, não é. Acho interessantíssimo um outro texto que não está na lição, mas que está lá em Marcos capítulo 3, versículo 35. Jesus diz o seguinte: aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e minha mãe. Quando interrompem uma pregação de Jesus dizendo, olha, seus irmãos, sua mãe estão esperando aí fora da casa, vai lá ter com eles, Jesus responde dessa forma: aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Vocês são meus irmãos, irmãs e mães e pais. Pai é o nosso que estás no céu, né? A gente entende a partir desse texto de Cristo que nós somos uma família em Cristo. E que acima dos nossos pais carnais existe um Pai celestial. E é da nossa família aquele que faz a vontade de Deus. Se teu pai, se tua mãe te ordena contra a vontade de Deus, te pressiona contra a vontade de Deus, te cobra contra a vontade de Deus, comete violência contra você. Eu tenho certeza que eu falo aqui para pessoas que sofreram violência na mão dos pais e das mães. Violência sexual, violência afetiva, violência moral, violência financeira, violência física. Se submeter a uma relação opressiva e uma relação de violência não é obedecer pai e mãe no Senhor. Lembre-se que é seu pai, sua mãe e seus irmãos aqueles que fazem a vontade de Deus. Você tem uma família que transcende a carne, você tem uma família espiritual, que é o corpo de Cristo. Portanto, se teu pai e tua mãe te levam a pecar ou exigem pecar, e pecar é agir contra a tua integridade também, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, ficam as palavras de Jesus: qualquer um que amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, qualquer um que não deixar pai e mãe e vir após mim, não é digno de mim. O mesmo Jesus que diz honra teu pai e tua mãe, diz que pai e mãe é quem cumpre a vontade de Deus. E diz que se nós não estivermos dispostos a deixar pai e mãe para segui-lo, nós não somos dignos dele. Esses textos não são contraditórios. Esses textos são escritos para uma sociedade contraditória, para uma sociedade defeituosa. E eles precisam ser entendidos na sua totalidade, na sua integralidade. O que Paulo está tentando fazer é salvar relacionamentos entre pais e filhos de todas as formas, entre senhores e escravos, que nem eram da vontade de Deus que existissem assim, mas existiam. E tentando colocar como mola mestra desses relacionamentos todos o amor acima de todas as coisas, o respeito e o amor a Deus, tratando o outro como seu conservo de um mesmo Senhor. Diz o nosso verso para memorizar: sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus.
Lição de segunda-feira: conselhos aos pais. Nós temos o texto ali de Efésios 6, versículo 4. Diz ali assim: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. De volta, a gente pode pensar aqui provocar a ira no sentido de provocar uma criança. Mas quando a gente entende que muitas vezes essas crianças, e eram consideradas crianças, tinham 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, a gente entende que Paulo não está falando aqui para o pai não provocar a ira ao filho, criancinha, bebê, apenas. Está falando para o pai não provocar a ira a um filho adulto também. A relação entre pai e filho, entre mãe e filho e filha, precisa ser uma relação recíproca, de amor mútuo, de respeito mútuo, de acolhimento e de amor em Cristo, sabendo que os dois têm um mesmo Senhor, que é Deus. Orienta os filhos a serem criados na doutrina e admoestação do Senhor, mas que não se provoque a ira deles. As ameaças terríveis que podiam ser feitas aos servos podiam ser feitas aos filhos. A ameaça de nunca permitir que o filho casasse. No tempo de Roma se fazia isso quando se queria que o filho permanecesse vinculado à família o tempo inteiro. A ameaça do deserdar. A ameaça de não permitir que o filho desenvolvesse a sua autonomia. Tudo isso produzia ira. Como pai, como mãe, você respeita a autonomia do seu filho? Você respeita que o seu filho adulto ou adolescente está desenvolvendo-se como uma pessoa separada de você? Como uma pessoa que precisa ser respeitada por você? Como uma pessoa que é teu conservo, teu igual diante de Deus? Você respeita o casamento do teu filho e da tua filha? Ou você é aquele pai, aquela mãe, aquele sogro, aquela sogra que é o terror do genro, que é o terror da nora, que impõe a sua presença dentro da casa, que impõe o seu domínio na educação dos netos, que impõe o seu domínio na gestão financeira do casal? Uma coisa é aconselhar, outra coisa é oprimir. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, não é só irritar uma criança. Envolve também reconhecer que as decisões desses filhos precisam ser respeitadas. A salvação é individual. Os pais devem orar, interceder, orientar. Mas pai nenhum pode obrigar um filho, por mais triste que seja, a aceitar a salvação. O caminho deve ser apontado, indicado, leva pela mão até o caminho, orienta, ora, acolhe, ora de novo, pede, clama, intercede. Mas os passos da salvação do filho não podem ser dados pelo pai, nem pela mãe. Lembre-se que Deus é o nosso Pai e que o nosso Pai que está nos céus respeita os nossos passos também e não nos provoca a ira. Fácil falar, né? Difícil fazer. Foi uma satisfação estudar essa lição com vocês. Vocês continuam agora com Marcos André e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Olá, você que faz parte da família Entre Linhas, obrigado pela sua companhia. Você que chegou até esse ponto do vídeo, eu espero poder contribuir com o seu estudo da lição, com o seu estudo da temática dessa semana. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do capítulo 6, já chegamos aí na reta final do estudo do livro de Efésios, né? E o tema que cai aqui para mim é o tema sobre a escravidão no tempo de Paulo.
eu confesso que não gostaria de tratar desse tema, eu preferia que o Alexandre tratasse, eu tratasse da parte que o Alexandre tratou, porque sobre esse tema ainda pairam muitas dúvidas na minha mente. Então, eu vou procurar me ater ao máximo ao que o autor tratou aqui, né, para que eu não corra o risco de impor minha opinião, e vou colocar apenas aquilo que eu já vejo como esclarecido para mim, né? Então, o tema, ou melhor, o autor ele começa com uma pergunta: como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos? E aqui ele oferece alguns textos bíblicos, a maioria do apóstolo Paulo, mas tem um texto de Pedro também, que está bastante alinhado com o que Paulo falou. Basicamente, eles recomendaram que todas as pessoas tivessem um bom procedimento, independente da sua condição social, independente se fossem escravos ou se fossem livres. Então, um dos requisitos para servir a Cristo é ser um bom cidadão, é ser um cidadão de bem, independente da posição em que você se encontra na sociedade, né? Então, como escravos, eles deveriam conduzir a sua vida assim como servindo a Cristo, ou seja, eles deveriam trabalhar para os seus senhores como se estivessem fazendo para Deus. E o contrário também, os líderes, né, os senhores de escravos, eles deveriam lembrar que aquelas pessoas que estavam ali eram servos de Deus, eram irmãos deles na fé, né? Então eram pessoas que estavam sendo observadas por Deus, tanto no seu trabalho quanto no seu procedimento, quanto aos escravos, né? Então o autor da lição, ele trata desse tema de uma maneira bastante direta, né, e sem muitos floreios. É muito comum quando você estuda a respeito desse tema, o tema da escravidão, que as pessoas destaquem apenas aqueles escravos que tinham uma condição um pouco melhor, aqueles escravos do lar, né, que eram pessoas que às vezes eram contratadas, né, eram utilizadas, vamos dizer assim, porque eram como se fossem mercadorias, né, eles eram utilizados para educar os filhos, eles eram utilizados nos serviços domésticos e até mesmo como contadores, arquitetos, né, que é o caso aqui que o autor cita. Então as pessoas geralmente falam a respeito desse tipo de escravo, mas a grande maioria eles viviam em posições bastante degradantes, eles nem eram considerados cidadãos, eles não tinham os mesmos direitos que os cidadãos comuns. Então, quando fala-se a respeito de escravidão, nós devemos nos lembrar de todas as faces da escravidão, até porque esses que às vezes eram livres, eram tratados como um membro da família, essas pessoas eram exceções. A maioria das pessoas viviam realmente em posições bastante degradantes, né, e apesar de ser legal naquela época, né, era tão imoral quanto hoje, e aos olhos de Deus, certamente, né, pessoas que eram tratadas de forma tão degradante não eram da vontade de Deus, certamente, até porque o apóstolo Paulo deixa bem claro: se você tiver a oportunidade de ser livre, isso é bom. Se você tiver a oportunidade de não se tornar um escravo, porque isso era uma prática comum também. Às vezes, quando você estava endividado, você se vendia como escravo para alguém por um período, ou até mesmo pela vida inteira. Você vendia os seus serviços para outra pessoa e até da sua própria família. Mas isso eram as exceções, né? Então, a escravidão naquela época, ela não estava restrita a uma classe social, ou melhor, ela não estava restrita a um grupo étnico, né, como aconteceu no Brasil, né? A maioria dos escravos vieram da África, eram negros, né? Mas qualquer pessoa poderia se tornar um escravo por diversas circunstâncias, por uma guerra ou coisa desse tipo, né? Então é muito importante nós nos lembrarmos disso, que o apóstolo Paulo, ao escrever as pessoas daquela época, eles estavam escrevendo para grupos que não consideravam, né, a escravidão como sendo algo absurdo, porque era algo muito comum nos seus dias.
Então, desconsiderar o escravo como sendo um cidadão e até achar que era um cidadão de segunda classe era algo comum naqueles dias. Então, quando o apóstolo Paulo escreve e inclui os escravos nos seus conselhos e diz que eles também se tornaram um com Cristo, fazem parte do mesmo corpo, isso já é uma revolução social. O autor destaca aqui que o objetivo do apóstolo Paulo a escrever não era causar uma revolução social no sentido de que alguém puxasse a espada e se libertasse por si mesmo, mas que cada pessoa tivesse uma transformação individual, cada pessoa individualmente mudasse o seu procedimento. Então, o escravo deveria se tornar um escravo cristão, ou seja, alguém com procedimentos cristãos, mas na sua condição de escravo. Enquanto que o senhor de escravo também deveria proceder da mesma forma, tratando os seus escravos de uma forma mais humana, de uma forma que um cristão deveria tratar o próximo, né? Então, Paulo abordou a escravidão não como um reformador social, mas como um pastor, né? Então, ele aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades. Lançou uma nova visão centrada na transformação do crente individual. Isso é muito importante. Nós não temos um papel de transformação social no que diz respeito de revoluções, de causar revoluções sociais, mas de transformar a sociedade de dentro para fora. Então, nós começamos transformando a nós mesmos, transformando a nossa casa, transformando a nossa igreja, né, que é a nossa comunidade de fé, a partir do nosso exemplo, a partir daquilo que Cristo tem feito na nossa vida e assim por diante. Então, quando nós pensamos em revolução social, nós temos que começar revolucionando a nós mesmos, né? Nós temos que começar essa revolução com o nosso próprio procedimento. Isso é bastante importante da gente lembrar aqui, né? Então, o autor termina aqui perguntando, dizendo o seguinte, né, no rodapé: uma das manchas da história foi o uso de passagens bíblicas sobre a escravidão para justificar esse mal. Que cuidado devemos ter ao lidar com a palavra de Deus? Isso é muito importante de lembrarmos, né, que no passado a palavra de Deus era utilizada dessa forma, né, da forma para apoiar a escravidão e até mesmo com o objetivo de manter, né, os escravos na linha, né? Até a introdução lá do sábado fala a respeito de uma Bíblia que foi confeccionada especialmente com esse propósito, né? E aí nos leva a pensar, né, o que nós hoje defendemos que pode ser considerado um escândalo à luz do Evangelho, né? Então nós hoje podemos estar apoiando um posicionamento político, apoiando um candidato, apoiando uma forma de pensar na sociedade que, à luz da Bíblia, é um escândalo, né? Nós não podemos abraçar as causas da nossa sociedade, as causas partidárias, sem analisar tudo, retendo apenas o que é bom. Nós precisamos entender que não existe nenhum movimento social, nenhum movimento partidário, político, que vá atender a todas as qualificações bíblicas para algo que seja considerado bom. Então, nós só podemos considerar bom aquilo que Deus considerou bom e não aquilo que o partido, ou que a ideologia, ou que a ideia humana considera bom. Então, quando uma ideia é apresentada, nós precisamos medir aquela ideia à luz da Bíblia, né? Então, se você, não importa se você é de direita ou de esquerda, se você apoia esse ou aquele candidato, se ele fala algo que é contrário àquilo que a Bíblia revela como sendo justo, bom, verdadeiro, você precisa medir isso pela Bíblia e rejeitar, independente de se você concorda com a maioria das coisas que aquele candidato ou aquele posicionamento aborda, né? Na parte de quarta-feira, eu me refiro isso, por exemplo, às pessoas de direita que apoiam o uso de armas, né? A ideia é bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido convertido a Jesus,
e transformado pela palavra, né? Nós não podemos apoiar a morte de qualquer pessoa que seja, né? Nós não somos juízes, né? Nós não podemos utilizar a Bíblia completamente fora de contexto com esse propósito, né? E outros movimentos sociais, né, que apoiam coisas que aparentemente têm apoio da Bíblia, mas que na verdade são desvios completamente arbitrários, né? A parte de quarta-feira, o título é Escravos de Cristo, e o autor pergunta: nas instruções aos escravos cristãos, o que foi requerido deles? Efésios 6, versos 5 a 8. Obediência com temor e tremor, servir diante daquele que tudo vê e servir de boa vontade. O servo que faz com alegria recebe a recompensa do Senhor. É o que nós encontramos ali no texto, né? Então, Paulo pediu aos escravos que obedecessem aos seus senhores, oferecendo serviço sincero e excelente. Talvez na sua Bíblia aí a palavra escravo tenha sido substituída por servo ou por alguma outra palavra aí de menos impacto, né? Mas a palavra no original é doulos, que significa exatamente isso, escravos. É a mesma palavra que é utilizada também para nós como servos de Cristo, né? Então, a ideia de que nós devemos prestar um serviço de excelência, né, para servir a Deus e não ao próximo, e não ao nosso patrão, ao nosso Senhor, né, podemos trazer para a nossa realidade, é uma ideia que também deve nos acompanhar hoje, né? Nós devemos fazer com bom procedimento, devemos fazer as coisas como cristãos, né? Independente de se estamos na igreja ou não, independente de se as pessoas sabem ou não que nós temos uma fé, mas o nosso modo de agir deve testemunhar da nossa fé. E isso é algo que devemos ainda levar em consideração hoje, né? Talvez você trabalhe aí numa empresa onde você não é tratado com justiça, onde você não é tratado como deveria, mas enquanto você estiver ali, você precisa trabalhar dessa forma, como alguém que está servindo a Cristo, né? Então, eles deveriam não colocar seu Senhor no lugar de Cristo, oferecendo a ele a lealdade que pertence a Cristo. Em vez disso, no compromisso e na lealdade que motivam os serviços sinceros e excelentes, deviam colocar Cristo como o Senhor, no lugar do seu Senhor humano, né? E Paulo ofereceu uma nova perspectiva cristã do relacionamento entre senhor e escravo. Primeiro, segundo o autor aqui, os senhores foram diminuídos por Paulo porque eles foram colocados apenas como senhores humanos. Eles deveriam servir, no caso os escravos, né, deveriam servir como tendo tremor e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, servir ao seu Senhor como servindo a Cristo, né? Paulo apontou essa substituição de forma clara ao afirmar que os servos, os escravos, né, deviam oferecer o serviço genuíno como escravos, não de seus senhores, mas como servos de Cristo, como escravos de Cristo, né? E na realização de suas tarefas de coração e de boa vontade a Deus, e tendo aí um coração sincero dirigido a Deus. Paulo incentivou a realização de serviços positivamente motivados, oferecidos para o seu Senhor e não por pessoas. Nós devemos nos lembrar que as pessoas que eram negligentes de alguma forma no trabalho, elas eram espancadas, sofriam punições terríveis. E nem todas as pessoas que estavam ouvindo essa mensagem do apóstolo Paulo eram servos de senhores cristãos. Muitos deles eram escravos de pessoas que não haviam aceitado Jesus, né, como seu Salvador, e, portanto, eles serviam ainda a um senhor ímpio. E o conselho de Paulo para que trabalhassem com excelência, penso eu que poderia ser uma forma também de dizer assim: olha, eu não mereço apanhar, eu não mereço ser punido, eu não mereço ser levado ao cativeiro ou ser vendido, enfim.
era uma forma de cativar também, né, o seu senhor e até uma forma de levar Cristo para ele também. É importante lembrar, né, o apóstolo Pedro ele diz lá na sua carta que a pessoa que servia como escravo, ela deveria servir ao Senhor de tal forma que, se por acaso ela sofresse algum tipo de punição, essa punição fosse injusta, para que Deus considerasse injusta e não algo merecido, né? Então, aqui Paulo incentivou a realização de serviços positivamente motivados para o Senhor, já falei, né? Então, os escravos podiam esperar a recompensa na volta do Senhor, uma ideia especialmente atraente para pessoas presas naquela instituição. Os escravos crentes, porém, têm um Senhor que está percebendo qualquer coisa boa que ele faz. Então, nós temos aí os senhores e os escravos, né, sendo colocados na mesma posição e, portanto, devendo tratar um ao outro com respeito, né? Então, a igualdade, o cristianismo traz essa ideia de igualdade, né? Igualdade independente de classe social, igualdade independente de gênero, igualdade independente de cor ou de nacionalidade, né? Então, é muito importante lembrarmos disso, porque nós também podemos considerar algumas pessoas como pessoas de segunda classe, como crentes de segunda classe, e isso não existe para Deus, né? Não podemos julgar. Tem até um texto na Bíblia, né, do apóstolo Paulo também, em Romanos, que ele diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Ele está dizendo, eles são meus servos. Quem é você para julgar o servo alheio? Então não há em nós, não há esse chamado para nenhum de nós, né? Nós não podemos considerar o outro como sendo inferior de maneira nenhuma. Gostaríamos que as Escrituras tivessem condenado essa prática horrível, mas ela não o fez. No entanto, que princípios extraímos da palavra de Paulo, né, das palavras de Paulo, sobre o nosso relacionamento com os colegas e parceiros no contexto do trabalho? Eu já disse, né, o nosso testemunho deve ser um testemunho cristão para todos aqueles que nos cercam, inclusive no local de trabalho, né? Nós devemos lembrar que a escravidão ela não foi condenada na Bíblia porque isso não era nem sequer uma possibilidade para aquela época, né? Imaginar abolicionismo naquela época era muito difícil. Nós estamos falando do primeiro século, né? O abolicionismo ele só começou a ser cogitado lá no século XVII, ou seja, 16, 17 séculos depois do texto ser escrito, né? Então, nós podemos pensar nisso como realmente uma forma de a Bíblia se adaptar à cultura daquela época e fazer as transformações, trabalhar as transformações, não de uma maneira social, mas de uma maneira pessoal. Então, Deus está nos chamando a fazermos transformações pessoais, o nosso testemunho pessoal e também como comunidade de crentes é que deve influenciar as mudanças na sociedade, não o contrário, né? Nós não devemos começar as mudanças de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Na parte de quinta-feira, senhores que são escravos, né? Então, nas últimas palavras de Paulo, sejam servos ou livres, ele comparou, né, o livre, que no caso os senhores de escravos, né, com os escravos. Ele colocou todo mundo, vamos dizer assim, no mesmo patamar diante de Deus, né? E disse que todos estaremos diante de Deus, né, e seremos julgados por ele, e Cristo ele não faz acepção de pessoas no juízo, ou seja, ele vai punir ou elogiar tanto o escravo quanto o livre de acordo com o seu procedimento na sua esfera, na sua área de atuação, né? Imagine que você fosse um cristão, senhor de escravos, e ouvisse a leitura da carta aos Efésios na sua igreja lá, né, que geralmente as igrejas aconteciam nos lares. Como você reagiria a esse conselho dado na presença dos seus escravos, né? Então, certamente os escravos e também os senhores de escravos ficaram chocados, né, ou ficaram
impactados com aquilo que Paulo falou na carta, né? Primeiro, os senhores, por serem comparados aos escravos, serem colocados no mesmo patamar, e também pela quebra da norma social, que dizia que eles tinham direito de agredir e de punir os seus escravos, ou ameaçar que seja, né? E os escravos também, né? Pelo fato de que se sentiram adotados por Deus na sua condição de escravos, e o fato de que foram adotados os colocam na família de Deus, na mesma família em que os seus senhores estavam sendo colocados, né? Então, é muito importante nos lembrarmos, né, que quando o apóstolo Paulo escreveu essas coisas, ele não escreveu na nossa época, em que a escravidão era vista da maneira como nós vemos hoje, né? Naquela época, a escravidão era uma forma de vida das pessoas, né? As pessoas viviam numa sociedade em que a escravidão era vista como algo comum. Então, a advertência do apóstolo Paulo em relação ao procedimento já foi algo muito revolucionário, né? Então, Paulo baseou as suas ordens em duas motivações. Chamaram os senhores e escravos a olhar além das estruturas sociais greco-romanas. Então, o cristianismo ele não pode ser influenciado pelas culturas, né? Nós vivemos hoje numa cultura e a cultura não pode influenciar o cristianismo, não pode influenciar as nossas ideias. Por mais que tudo pareça muito normal ao nosso redor, né, nós precisamos nos lembrar da nossa identidade. Nós não somos cidadãos do mundo, cidadãos da cultura ao nosso redor. Nós somos cidadãos do céu. E a cultura que deve influenciar a nossa maneira, o nosso procedimento é o céu, né? Então, Paulo baseou as suas ordens, né, em duas motivações. Primeiro, eles, os senhores e também os seus escravos, eram escravos de um único Senhor, de Jesus, né? E o segundo, o Senhor Celestial julga tudo sem parcialidade. É essa a ideia que Paulo tenta expressar aqui. Então, os escravos receberam a adoção, a redenção, a herança, a entronização com Jesus, o status de concidadãos, membros da família de Deus, integrantes do corpo de Cristo. Tudo aquilo que nós estudamos no livro de Efésios até agora aplica-se também aos escravos, né? Isso deveria ser chocante naquela época, né? Então, o fato de que os conselhos de Paulo aos Efésios incluem os escravos deve nos fazer pensar hoje também, né, sobre as pessoas que nós lidamos ao nosso redor, qual delas nós consideramos como sendo inferiores, qual delas nós consideramos como sendo cidadãos de segunda classe, ou qual delas nós discriminamos de alguma forma. Isso não pode existir entre nós, né? Nós não podemos considerar ninguém inferior a nós. Todas as pessoas elas têm o mesmo valor porque foram compradas pelo sangue precioso de Cristo. Espero ter contribuído com o seu estudo dessa semana. E agora você fica com o Lúcio, que vai tratar das perguntas na parte de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, o seu lar e todas as coisas que cercam a sua vida. Valeu, Marcos, né, pelo seu sermão, pelas suas palavras, sábias palavras, que Deus continue te usando. Valeu, Alexandre, também. Nossa, que Deus continue te usando, né? Eu vejo a alegria do Alexandre e do Marcos em falar, em participar. Eu fico muito feliz em ouvi-los todas as semanas, várias vezes, porque eu dou download do vídeo e fico ouvindo. Tento até fazer alguns shorts. Façam shorts aí, pessoal. Façam recortes do Entre Linhas e publiquem nas suas redes. Tá bem fácil no aplicativo do YouTube agora. Então, muito obrigado, mas vamos lá, essa parte que me cabe, a parte das perguntas para discussão aqui na sexta-feira. Temos 5 perguntas, né? Uma talvez retórica aqui, mas tem muitas considerações a serem feitas que eu acho importante aqui. A primeira pergunta diz assim: o que significa dizer que o amor pelas crianças é identificado como evidência de um povo preparado para o Senhor, né? Ou seja, o amor às crianças é uma evidência que um povo está preparado para o Senhor. Eu vou falar agora com os pais. Se você não é pai ainda, ou mãe, biológico, né, ou sentimental, que seja, talvez você não entenda, né? Eu acho assim, depois que você é pai, que você vai entender. Tem até um episódio muito recente que
que eu estava dando banho no meu filho, ele tem um furazinho dele, a banheirinha dele lá, e limpando ele, belezinha. Daqui a pouco, irmãos, só quem é pai e mãe vai entender isso. Daqui a pouco ele me dá-lhe a fazer as suas necessidades, o número 2. E faz, né? Eu acho assim, a criança faz. E eu fiquei pensando, meu pai do céu, né? Eu vi assim, né? Eu converso com Deus e falo, Senhor, é exatamente assim, né? O Murilo, que é meu filho, sou eu. A merda, né? Aquela merda lá que é o mundo. E eu, que sou o pai, na verdade é Deus, né? Tentando lavar a gente, limpar, manter a gente limpo daquela imundície, daquele fedor. Então eu acho muito interessante, né? Que só quem é pai, assim, que entende que você pega o filho lá no meio da merda, né? Limpa ele, deixa ele limpinho, bonitinho, e aí cheirosinho, põe a fralda nele e passa um tempo e daqui a pouco, né? Só quem é pai e mãe passou por isso. E lá está o pai, com muito amor, muito carinho, né? Louvado seja Deus por manter esse sentimento em nosso coração ainda. Você vai lá e limpa tudo de novo, sabe? Estudando as histórias do povo de Israel, né? É exatamente assim, eles se sujando com ídolos, com prostituta, com rituais. O povo de Deus fazendo isso. E aí dava toda aquela coisa errada e Deus novamente falou assim, venham a mim, eu limpo vocês, vem. E eles voltavam, se arrependiam, né? Então assim, o amor à criança, se você não ama a criança, e eu conheço muitos adultos que têm problema, talvez por causa de outra pergunta que a gente vai ter aqui, né? Talvez seja uma evidência de que você não esteja preparado realmente, como preparado para o Senhor. Eu vejo assim, tem que tomar cuidado, vocês irmãos aí de igreja principalmente, cristãos, né, que frequentam aí as suas denominações, suas comunidades. Pessoal, as crianças, ela é o nosso futuro, sabe? Hoje mesmo no culto eu tive um testemunho aqui que tem um juvenil chegando e a gente já enfia ele lá no meio da sonoplastia, já deixa lá, e hoje ele estava, né, mexendo na câmera, transmitindo o culto ao vivo assim. E você vê no brilho nos olhos assim do juvenil, falando assim, nossa, eu estou sendo útil, eu estou aprendendo a fazer isso. E eu fui falar com a mãe, né? Eu falei, nossa, ele que transmitiu o culto. Ela, sério? Nossa, na outra igreja que ele foi lá, eles não deixam nada, só fica falando para as crianças não mexer em nada, só fica mandando as crianças ficar num canto, não tem como. Então, irmãos, a gente precisa amar essas crianças, principalmente, né, uma coisa que eu falei para meus alunos é assim, um dia a minha bunda estava suja de merda e alguém foi lá e limpou, sabe? Então, não se ache, né, porque você agora é adulto, porque você tem sua vida totalmente independente, que você é especial, sabe? Tenha paciência, tenha amor, né, pelas crianças que estão passando aí pelas suas fases, que nós já passamos muitas vezes, de uma forma boa ou má, mas nós passamos. Então, que nós amemos as crianças, porque elas são presente, né, e o futuro aí da nossa igreja, da nossa comunidade. Quantos pais, né, não deixam aí para quando a criança tiver o quê? 15, 20 anos, que você vai ensinar o que é religião? Não, é quando ela tem meses e nunca deixar de ensinar. Pergunta 2, para não me alongar muito aqui. Qual é a nossa responsabilidade em estender o cuidado de Cristo às crianças que sofreram violência, abuso sexual e desonra? Achei uma pergunta bastante retórica, né? Porque, né, ou seja, uma criança que sofre violência, abuso sexual, ou mesmo aqui o terceiro, uma desonra. Irmãos, nós sabemos, temos muitos de nós que passamos também por várias situações. A infância é um cristal, né? Tem vários aspectos dentro de nós que são cristais. Se você passou por uma violência, quebrou um cristal. Se você passou por um abuso sexual, quebrou um cristal. Ou uma desonra, quebrou um cristal. Preparando aqui, né, eu estava meditando, é como se você perdesse um braço. É sério, irmãos. Se você passou por isso, você não tem um braço. E, claro, você, louvado seja Deus, você vive sem esse braço, mas de forma adaptada. Então, uma criança que passa por abuso, por violência, por desonra, ela quebrou um cristal dentro dela, ela está sem um membro dentro dela, né, da pureza, muitos sonhos, muitos pensamentos, né, estão destruídos. E às vezes, claro, a gente vive, sobrevive, e ela vive também, mas que a gente possa, né, levar as nossas crianças, principalmente as que passam por isso, e louvado seja Deus que os nossos filhos não passem por isso dentro dos nossos lares, nem por parentes próximos,
sabe? Que a gente possa levar essas crianças a mensagem de um Deus maravilhoso, de um Deus que ama. Porque quando você passa por isso, né, eu não sou psicólogo, só leio um pouquinho sobre, né, a própria pessoa ela se sente muito impura, muito indigna, né, tem uma autoestima muito baixa. E então é necessário que você chegue e fale assim, olha, você é muito amada por Cristo, sabe? Você é uma pessoa que pode se tornar algo que Deus tem sonhado para você. Não o que você sonha, o que alguém muito mal sonhou para você, mas o que Cristo sonhou para você. Então nós temos muita responsabilidade, sim, né, como igreja, de cuidar dessas crianças. Então, irmãos, fiquem atentos, né? Aqui não tem muitos relatos, mas fiquem atentos, porque nós precisamos cuidar dessas crianças, sim. E saiba disso, né? Essa analogia, eu repito, é como perder um braço. Claro, só que não é de forma visível, né? Muitas vezes é invisível. As crianças se manifestam, né, essa deficiência de outras formas. Outra pergunta aqui, 3. Quais são as responsabilidades da igreja quanto a cuidar das crianças e protegê-las? Que sistemas, que procedimentos precisam estar em vigor para que isso aconteça? Novamente, acho que a pergunta 3 também é meio retórica, qual a sua responsabilidade, né, de igreja de cuidar das crianças, né, tanto das que sofreram violência, na pergunta 2, acho que como cuidar de todas as crianças. Fica aí, acho que a reflexão para nós, igrejeiros, né, que como que anda o departamento infantil, né, da sua igreja. Eita, esse é o reflexo do nosso futuro. Como que anda? E como que andam os professores e as professoras do departamento infantil da igreja? Irmãos, vou trazer uma fala aqui que a gente sempre conversa com minha esposa. Às vezes a nossa igreja tem nossa igreja e outras comunidades não adventistas tem um costume assim, chegou alguém novo, meio assim inexperiente, não sei o quê, põe lá no departamento infantil que ela quer ajudar e põe lá. Irmãos, né? É aonde nós precisaríamos de mais capacitação, é para lidar com as crianças, é para guiá-las, para protegê-las aqui, como diz a nossa responsabilidade, né, de cuidar e protegê-las. Então, irmãos, assim, não que não deva, claro, você, né, colocar uma pessoa lá no departamento infantil, se ela quer ajudar, tudo bem, mas capacite-a, sabe? E busquem pessoas capazes. E não pense assim, eu sei, eu falo isso porque eu conheço igrejas, é departamento infantil, é para lidar com crianças. E aí, né, me entendam, né, o que eu estou querendo dizer aqui, né? E aí põe qualquer um, é só para lidar com as crianças. Misericórdia, você está cuidando do futuro da igreja. Coloque qualquer um para cuidar de um adulto que já é crescido, casado, com filho, aí você põe qualquer um lá, né? Mas com criança não, irmãos. Né? Se você está na igreja, está ouvindo essa mensagem, reflita aí com o seu diretor do Ministério Infantil, com o seu pastor, fala, pastor, olha a lição dessa semana, pastor, das responsabilidades com a criança. Olha o nosso departamento infantil como que está. É qualquer um, é de qualquer jeito, nunca tem recurso, as salinhas é de qualquer jeito. Não! Então, não adianta nada, irmãos, a gente está aqui falando, se isso não se tornar em prática. Gostei lá do comentário lá acho que a Adriana. Ó, o livro que o Alexandre recomendou já está em mãos, ou seja, você tem uma recomendação, vamos pôr em prática, vamos buscar o conhecimento e a prática. 4. Hoje são 5 perguntas, irmãos, tenham paciência aí. O conselho de Paulo para escravos e senhores de escravos, em Efésios 6, 5, 9, é aplicado ao relacionamento entre empregados e empregadores? Isso é apropriado? Que perigo há em fazer isso? Essa resposta 4, eu acho que quem assistiu, né, a lição 10, ouviu a lição com o Alexandre, ele já deixou bem claro que é um erro, né, nós pegarmos as palavras da Bíblia de Paulo para uma sociedade que na época era romana, patriarcal, né, onde nós tínhamos lá o pátri da família lá, que ele explicou para nós. Obrigado aí, Alexandre, né, sempre trazendo coisas novas. E aplicar isso e achar que, né, agora é o escravo, né, tá vendo? É a mesma coisa. É uma sociedade totalmente diferente. Porém, né, nós temos aqui, na pergunta 5, já com a 4, falando sobre esse tratamento, né, do empregado e empregador, a pergunta 5 vem trazendo uma informação de que a escravidão ainda atinge mais de 40 milhões de pessoas no mundo, segundo aqui o Índice Global de Escravidão. Nossos líderes espirituais do passado estavam comprometidos com a abolição da escravidão. Qual é a nossa responsabilidade, então, para com os filhos de Deus escravizados? Considerando, por exemplo, este trecho de um hino cristão: correntes ele quebrará, pois o escravo é nosso irmão, e em seu nome toda opressão cessará. The Whole Night, música em domínio público.
Irmãos, nessas duas perguntas que fala, né, sobre o tratamento do escravo e seu servo, que o Alexandre já explicou isso, né, como que realmente é quase que um anacronismo eu trazer esse texto para a nossa sociedade, mas ao mesmo tempo, refletindo um pouco sobre esse tema dessa semana, você vai perceber que eu, por exemplo, moro num condomínio que eu sei de nossas secretárias domésticas não almoçam ou não jantam na mesma mesa com seus patrões. Eu sei disso, porque eu converso com o porteiro, né? Com os empregados lá do condomínio. Eu sei também de pessoas que simplesmente ao adentrar ou ao sair do condomínio, irmãos, se é um porteiro ou se é uma zeladora que estão lá nos seus afazeres, ignora completamente. Então, assim, se você pensar hoje, apesar das pessoas negarem, né, o sentimento, sabe, do escravo, do servo, porque uma pessoa que hoje trabalha somente para comer, né, é um regime praticamente de escravo. Quem faz mercado sabe o que um salário mínimo dá para comprar no mercado, irmãos. Então é uma escravidão moderna aí que a gente impõe em nossa sociedade, que a gente fala, não, tá tudo bem, meritocracia, cada um corre atrás, vamos investir em bolsa, vamos multiplicar capital, isso, vai lá falar para o assalariado que trabalha lá suas 8, 10 horas para ganhar um salário mínimo. Então, irmãos, que a gente reflita, né, na nossa casa, no nosso lar, e novamente eu trago isso para a prática. Você muitas vezes é o Senhor, sabia? Muitas vezes você contrata um pintor, eu sou filho de pintor, eu sei o que eu estou falando. E muitas vezes a gente ia lá pintar mansões, né? E aí você vê carros, você vê os móveis, mas na hora que meu pai dava o preço da pintura, você tá louco? Tudo isso? Não, é porque, se você fazer, a gente vai trabalhar 2, 3 meses aqui, tem, né? Não, muito caro. E ó, que meu pai, coitado, né? Sempre foi miserávelzinho, tadinho, nunca foi rico. E por quê, né? Porque você muitas vezes, né? Cristão pode, eu mesmo, né? Esse dedo que aponta para aqui, mas os 3 que apontam para mim, muitas vezes eu, ao contratar um serviço, irmãos, percebam bem, né, naquela pechincheira, né, leva o carro para o mecânico fica lá, gasta 1 hora, 2 horas para fazer algum trabalho, que seja apertar 2 parafusos, e aí ele vai cobrar lá 50, 100 reais, às vezes, nossa, mas você vai cobrar 100 reais para arrumar isso? Não, mas eu fiquei 2 horas de trabalho aqui, meu amigo. Não, te dou 10ão, 20ão. Pense bem, irmãos, tá? Para que a gente não seja os hipócritas em ficar aqui discutindo no campo das ideias, né? Sobre o que Paulo falou, e no nosso relacionamento com os nossos queridos, com o pessoal que nos presta o serviço, nós fazemos justamente aquilo que estamos aqui condenando, sabe? Então que sejamos bênção, né? O prestador tem o seu preço, ok, se o seu preço é esse, se para você é caro, busque outro e vê, né? Mas não desvalorize, né, o serviço alheio, até porque você não gosta que desvalorize o seu. Pessoal, mas é isso aí, chega aí, né, das perguntas para a consideração, espero ter ajudado também. Valeu pela tua companhia até aqui. Vamos terminar esse vídeo, né, assim como nós começamos, clamando a Deus que nos ajude a corrigir tantas coisas, né, a manter ligada aqui a nossa mente, né, nessas práticas, nessas ideias, para que realmente o Espírito Santo ative, né, em nós, em atitudes, né, comportamentos realmente que reflitam, né, a nossa comunhão com o Eterno. Vamos orar então? Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essas meditações que nos trouxe nesse vídeo, nesse conteúdo. Obrigado, porque o Senhor ainda é paciente, o Senhor ainda nos limpa, Pai, da nossa imundície, e o Senhor ainda nos ama, Pai, como um pai que acolhe o seu filho, que ama o seu filho. O Senhor ainda nos ama muito mais, Pai. Obrigado por nos dar essa certeza e faça-nos a cada dia sentir cada vez mais, ó Pai, esse amor, para que ele transborde em nós e que nós possamos, ó Pai, transbordar nas pessoas que ao nosso redor vivem, ó Pai, independente de raça, de gênero, de cor, de qualquer coisa, pois somos todos, Pai, filhos teus e queremos e sabemos, né, que somos todos iguais. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus nós lhe agradecemos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então, nos vemos já na 12ª, antepenúltima lição, onde nós vamos tratar o chamado para permanecer firme. Olha que interessante, mais coisas práticas aí. Então, espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.